Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alberto Júnior, da Igreja Jesus Cristo Experiência. A partir de hoje, estaremos gravando vídeos trazendo reflexões da palavra em um modelo devocional, para que você possa, todas as manhãs, aprender a palavra de Deus, meditar naquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração e edificar a sua vida espiritualmente. Hoje eu quero trazer uma reflexão que está aqui baseada na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Quais seriam as últimas palavras que você diria ao seu filho, sabendo que você iria morrer em poucos dias? O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus da Bíblia Sagrada, não teve família, não é revelado que ele teve esposa ou que ele teve filhos, mas tinha alguém que ele considerava como o seu verdadeiro filho, que era o jovem Timóteo. Sabendo que eram os seus últimos dias, Paulo deixa as suas últimas palavras para Timóteo. No versículo 7 ele diz para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que bom combate foi esse? Que carreira foi essa? Será que Paulo era um lutador ou um homem que teve uma carreira de sucesso e de muita fama? Não. Paulo não foi um lutador. E tampouco foi um homem de sucesso nos quesitos humanos, nos quesitos mundanos ou seculares. Paulo está falando aqui da sua carreira, da sua vocação, do seu propósito, do seu ministério como pregador do Evangelho, como pregador da palavra de Deus. Em suas últimas palavras, Paulo está dizendo para o seu filho, o seu discípulo Timóteo: Timóteo, eu já combati o bom combate, eu já completei a minha carreira, eu guardei a fé, agora é a sua vez, Timóteo. E no verso 2, ele diz para Timóteo: pregue a palavra, insista, seja oportuno, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está aqui encorajando Timóteo a pregar a palavra, a anunciar o Evangelho, a cumprir o ministério a qual ele se refere aqui no versículo 5 como o trabalho de um evangelista. Muitas das vezes nós nos preocupamos com qual a profissão dos nossos filhos, qual a faculdade que os nossos filhos irão fazer, e muitas das vezes nós esquecemos da vocação dos nossos filhos, do chamado, do ministério de Deus para os nossos filhos. Paulo, em seus últimos dias, não está aqui preocupado com qual profissão, com qual faculdade, com o que Timóteo vai fazer para ser famoso ou para obter sucesso, mas a única preocupação do apóstolo Paulo em seus últimos dias é: meu filho Timóteo, vá, cumpra a sua vocação, cumpra a sua carreira, viva o seu propósito na terra e anuncie o Evangelho a tempo e fora de tempo. Sabe por quê que muitas das vezes nós esquecemos de encorajar os nossos filhos no tocante à sua vocação, à missão de Deus para a vida deles? Porque muitas das vezes nem nós mesmos estamos vivendo essa missão. Talvez a única coisa que os nossos filhos têm visto é nós correndo atrás de coisas materiais, das coisas dessa terra, correndo atrás do sucesso mundano, correndo atrás das coisas da terra, e quem sabe dificilmente os nossos filhos nos vejam correndo a única carreira que realmente é necessária e importante, que é a carreira de cumprir o nosso chamado e o nosso ministério aqui na terra. O que é mais interessante é que o apóstolo Paulo não esconde para Timóteo os desafios da missão. Paulo diz a Timóteo: meu filho, eles não irão suportar ouvir a mensagem, eles irão colocar tampões nos ouvidos, eles irão rejeitar a verdade e irão atrair para si mestres que digam exatamente aquilo que eles querem ouvir, aquilo que lhes agrada, as fábulas,
aos mitos, às ilusões e mentiras. Mas o interessante é que na parte B do versículo 5, ele diz: faça o trabalho de um evangelista, seja consciente em todas as coisas e suporte as aflições. O evangelho não é um parque de diversões. O evangelho não é uma colônia de férias. O evangelho é um chamado à contramão do sistema desse mundo. Aquele que aceita o convite, a missão do evangelho, ele deve estar disposto a abraçar uma cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo independente das circunstâncias. Mas o que motivava Paulo, a despeito de todas essas aflições e desafios que o ministério lhe proporcionou, ele ter chegado até o fim e está aqui também encorajando o seu filho, o seu discípulo Timóteo? Qual era a razão, qual era a motivação do apóstolo Paulo? Ele irá nos revelar no versículo 8, quando ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo nos revela que existe uma coroa reservada, uma recompensa, um galardão para todos aqueles que são fiéis até o fim no ministério e no propósito que Deus tem para as suas vidas. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, na parte B: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O termo grego para coroa aqui é Stephanos, que significa realeza e posição elevada. A coroa na Bíblia é apenas uma metáfora que representa a sublime felicidade que todos aqueles irão experimentar na eternidade. Todos aqueles que viverem, que cumprirem o seu propósito aqui na terra. Todos aqueles que, assim como Paulo, assim como Timóteo, completaram a carreira, combateram um bom combate e guardaram a fé. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa poderosa palavra. Eu oro a Ti, meu Deus, para que nesse dia o Senhor estenda as Suas mãos poderosas sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão agora assistindo a esse vídeo. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, faça morada nos corações. Que essa palavra, meu Deus, traga esperança, traga encorajamento. Quem sabe para aqueles que estão pensando em desistir da caminhada. Quem sabe para aqueles, Senhor, que nesse momento estão em crises, em conflitos, em guerras espirituais e não entendem o porquê têm passado por tantas lutas, tantas tribulações. A minha oração nessa manhã é para que o Senhor abra os olhos espirituais e elas venham compreender a grandeza, a nobreza, a honra e a glória que é, meu Deus amado, te servir com fidelidade, te servir, meu Deus, com maturidade, te servir com perseverança. Nos ensina, Senhor, a não somente cumprir o nosso chamado e a nossa missão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo o discípulo de todas as nações, mas também a encorajar os nossos filhos, os nossos discípulos, os nossos liderados, os irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé, os nossos amigos e colegas de trabalho. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus. Amém.